Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria comunicar-vos que dias 8 e 9 de abril teremos o 11º Congresso Geral do Ministério Restauração. Todos juntos no Vale da Oração. No sábado, desde amanhã, teremos o tratamento de temas doutrinários. Continua no sábado à tarde e sábado à tarde teremos a participação do coral da Superintendência de Cavalheiros. À noite, no sábado, grande culto evangelístico com a participação do coral da União Feminina. No domingo de manhã, de novo, estaremos tratando de temas doutrinários sobre um assunto muito importante. Daqui a pouquinho eu falo. Depois, às 13h30, teremos o Congresso Infantil. Logo depois, teremos também a Hora da Obra Missionária, com a participação do coral da nossa Superintendência de Juventude. E à noite, o grande encerramento, a partir das 18h30, com a participação do grande coral, reunindo crianças, cavalheiros, juventude e União Feminina. Escute uma coisa que eu vou lhe contar. Você sabe que o grande intento do diabo é procurar dividir a igreja organizada do Senhor Jesus na face da terra, especialmente a igreja organizacional ou denominacional. Quando o inimigo consegue nos dividir, então todos são prejudicados. Jesus disse que o reino dividido não prospera. E olha o que ele diz. Ele diz que o problema não é só do reino, o problema é de cada casa do reino. E casa sobre casa cairá. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que preservar a unidade do Espírito. Deus tem nos trazido em unidade até agora, no 19º aniversário de nosso ministério. Mas temos que estar alertas, temos que estar atentos, porque a vinda de Jesus se aproxima e mais do que nunca o inimigo vai tentar fazer alguma coisa para nos dividir. Irmãos amados, quando nós batalhamos pela unidade, quando nós guerreamos pela preservação da unidade, nós não estamos lutando só em favor da igreja, só em favor do Ministério Restauração. Você está lutando em favor da tua vida. É a tua vida que sai fortalecida, é a tua família que sai fortalecida, são as tuas finanças, a tua saúde, é o teu progresso, a tua prosperidade, o teu ministério que vai sair beneficiado se houver a unidade. Por isso, o nosso grande tema deste Congresso Geral é a unidade da igreja. Vamos lutar por essa preservação e todos, o reino de Deus, individualmente, cada um de nós será beneficiado. Vamos em frente, é grande a vitória que Deus vai nos conceder. Com certeza, milagres esperam por mim e por você no 11º Congresso Geral do Ministério Restauração. Até lá, no Vale da Oração, Deus os abençoe. Há momento em que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente um bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar, mas ainda que eu tenha e o deserto enfrentar, ainda que no vale eu
a minha fé não temerei. Na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem. Eu confiarei, ainda que os montes se abalem, no Senhor esperarei, mesmo que seja impossível. Para o alto olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. As montanhas são tão altas e na frente um bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminho vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei. Na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem. Eu confiarei, ainda que os montes se abalem, no Senhor esperarei, mesmo que seja impossível. Para o alto olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. Aleluia! Glória a Deus! Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia! Com muita felicidade que nós estamos aqui novamente para apresentar o programa da juventude. Aleluia! Nós queremos de imediato já dizer que nós somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração. O nosso pastor presidente é o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Aleluia! O nosso superintendente da juventude, nosso pastor Adriano Licidônio, está na frente da juventude do ministério. O nosso pastor que é responsável pela nossa comunicação do ministério é o nosso pastor Paulo Roberto. Aleluia! E nós estamos muito felizes. A nossa igreja sede internacional fica aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Farrapos 312. Então, se você quer visitar a nossa igreja, mora nas cidades vizinhas ou mora aqui perto, a nossa igreja sede internacional fica na Avenida Farrapos 312. E você é bem-vindo nessa live. Aleluia! Nós de imediato queremos convidar aqui a nossa irmã Vitória. Pode passar aqui. Nossa irmã em Cristo e irmã também de sangue, a irmã Vitória. Aleluia. E a nossa irmã Ana também vai passar a sentar aqui com nós. Só vai colocar o violão ali para mim, por favor. E a nossa irmã Ana vai sentar aqui com nós também. Daqui a pouco vai estar louvando a Deus. Paz do Senhor, irmã Vitória. Paz do Senhor, irmão Mateus, e paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos ouvindo. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Ana. Paz do Senhor, irmão Mateus. Paz do Senhor, os ouvintes, que estão escutando. Aleluia. Primeira vez da irmã Ana? Primeira Sim. vez. Aleluia. Então, hoje com muita felicidade, a irmã Ana até, ela é nova, relativamente nova na juventude. Nosso irmão Eliel aí, paz do Senhor, pai da irmã Ana, deve estar assistindo, com certeza deve estar assistindo sua filha. Nós queremos também mandar um paz do Senhor, um abraço para o nosso pastor Ávila, os nossos irmãos da área Pinheiro, o nosso irmão Paulo Jair, que é o nosso superintendente, supervisor da nossa região. Aleluia. E de imediato, meus irmãos, nós queremos orar para iniciarmos essa programação, orar pelo nosso pastor Adriano Licidônio, pela sua família, nosso pastor Licidônio está na frente do trabalho da juventude. Então nós aqui queremos fazer uma oração pelo servo do Senhor, e aí após a oração nós vamos entrar no tema da live, e aí vamos conversar, sobre o assunto que Deus colocou no nosso coração. Amém? Vamos orar.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. No nome de Jesus, nós oramos agora pela vida do nosso pastor Adriano Lucidoni, Pai. Pastor que o Senhor colocou na frente desse trabalho da juventude. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos que a tua graça esteja sobre a vida do teu servo. Guarda ele, Senhor, em todos os detalhes de sua vida, até o que ele nem imagina, Senhor. Aleluia. O Senhor cuida de nós como um pai que cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Cuida da vida dele nas viagens, ó Pai, que ele estará fazendo. No nome de Jesus, que a tua mão, a tua potente mão, Senhor, esteja, ó Pai, perante a vida do teu filho. Abençoa a família dele, Senhor. Guarda a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Que a tua poderosa mão, Senhor, venha guiar o teu servo nas decisões que ele tomará frente à juventude, Pai, nos projetos que o Senhor tem colocado no seu coração. No nome de Jesus, expande a tua obra. Ajuda o teu filho, Senhor, a expandir a tua obra. No nome de Jesus, nós pedimos a tua graça sobre a vida do teu servo, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, de imediato, nós queremos já passar o tema da nossa live, né? Nós passamos um tema que foi referente ao texto que está em Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, agora me fugiu da memória. Acho que é 1 Coríntios, né? Capítulo 13, versículo 11, aonde Paulo fala na última parte do versículo, deixando para trás as coisas de menino. Em outra tradução, se eu não me engano, na NVT, diz deixando para trás, que foi a tradução que eu enviei para os irmãos, deixando para trás as coisas de criança. Então é sobre isso que nós queremos falar nessa live. Nós queremos conversar um pouco. Nós temos conversado com a nossa juventude sobre esse assunto. E para nós introduzirmos o que acontece, meus irmãos, é uma coisa muito interessante, né? Nós temos o trabalho com os adolescentes na nossa igreja, tem o departamento dos adolescentes, mas eu vejo muitas vezes que, por exemplo, na nossa área também, por às vezes faltar esse departamento que trabalha especificamente com os adolescentes, acaba que a juventude abraça muitos adolescentes. Por exemplo, a irmã Ana tem quantos anos, irmã? 13. 13 anos. Está no começo da adolescência. E a irmã Ana está na juventude com nós. Está junto com a Vitória, que já tem mais idade. Quantos anos você tem, Vitória? Tem 19. 19 anos, já está terminando a fase de adolescência, né? Terminando a fase de adolescência, ainda está na adolescência, segundo os estudos, segundo os cientistas. Então, nós vemos que essa faixa etária, que está entre os 11 e os 19, alguns dizem um pouco além ainda, uns dizem 22, outros ousam dizer 24 anos, a idade que seria essa adolescência, né? E aí nós vemos que nós temos desde uma tenra idade, né, de jovens com 11, 12 anos entrando para a juventude, até jovens maiorzinhos. E Deus tem nos orientado a falar com os adolescentes. Na nossa área nós temos bastante adolescente, né? A faixa etária ali de idade dos nossos jovens acredito que 15 anos de idade, a faixa etária ali. A média, tem os mais velhos, tem os mais novinhos, mas eu acho que na média fica entre os 15 anos de idade. Que é justamente essa fase da adolescência, essa fase tão muitas vezes comentada, né? A fase da adolescência. Muitas acham difícil, outros nem tanto. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a adolescência. E aí, aquele jovem que está nos olhando e já se julga, não, eu não sou adolescente, né? Porque o jovenzinho um pouco maior, ele não quer se considerar adolescente. Tu se considera adolescente, Vitória? Não, né? Esse é um exemplo claro. Então, a Vitória tem 19 anos, mas ela ainda é adolescente. Ela está saindo da adolescência. A maior parte da adolescência ela já trilhou, já passou, mas ela ainda é uma adolescente. Ela está saindo da adolescência. A Ana está recém no começo. Então, Ana, eu tenho meus 25 anos, já tenho 25 esse ano, vou fazer 26. Então, já saí da data mais longe, digamos, 24 anos eu já saí da adolescência, entrei na juventude. Mas, então se você olha e vai, então vocês vão falar sobre adolescentes, não cabe a mim. Não, ali, acredito eu, que ali até os 18 anos, esse tema ele é muito específico e ele vai abranger toda essa faixa etária. Não é só adolescente quando nós pensamos 12, 13 anos, não. Até aos seus 20 anos é considerado ainda adolescente pela academia, estudos, cientistas
mostram, porque isso é o desenvolvimento do cérebro e tudo mais, vai mostrar que até essa faixa etária está desenvolvendo ainda o cérebro, está desenvolvendo muitas questões do corpo, então é considerado ainda adolescente. Então, amém? Sabemos já do que nós vamos falar, e daí as meninas também vão comentar, se já querem comentar alguma coisa. Não? Tá tranquilo? Então tá, no decorrer do estudo nós já vamos falando. Então, como eu falei, meus irmãos, a adolescência é em média ali até uns 20 e poucos anos. Vamos trabalhar com 20 anos de idade, Vitória? Porque daí a Vitória vai ser inclusa também nessa idade, né? Vamos trabalhar com 20 anos de idade, considerado adolescente, amém? Até uma recomendação, claro que os irmãos já conhecem, mas uma recomendação muito boa que nós temos para fazer, e essa revista nós estamos trabalhando com ela, com os adolescentes, passando o curso, é a revista, acho que os irmãos vão conseguir ver, Superando Desafios. Essa revista aqui ela é um curso preparatório para os adolescentes e também para os pais. Então você pai que está olhando essa live, também você vai poder desfrutar de muitos assuntos que aqui serão tratados, especificamente sobre os adolescentes. Então eu aconselho aos irmãos estudarem essa revista junto com os seus adolescentes. Foi uma orientação de Deus mesmo. Tem tanta coisa aqui, meus irmãos, tanto detalhe, tanta riqueza nessa revista aqui que trata sobre diversos temas. Só porque às vezes nós ficamos só com aquele... Tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual, tudo resolve na oração. E nem sempre é assim, nem sempre é assim. A Bíblia diz que nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. Então tem coisas que... E me entendam bem, né? Não me entendam mal. Que a oração, claro, sempre nós temos que orar, mas a oração ela vai ser só uma ajuda. Não vai ser a finalidade ali, o final. Então tem atitudes que nós temos que tomar, até mesmo na vida do adolescente, que nós vamos ver algumas coisas aqui, que não se resolve apenas orando. São coisas fisiológicas, coisas do corpo, que acontecem, que são normais de um adolescente. E aí nós temos que entender que processo é esse, que talvez se você seja pai, que o teu filho está passando. Que processo é esse que você se identifica como adolescente, ou você que está nessa faixa etária de idade, que processo, o que está acontecendo comigo, com a minha mente, com o meu corpo, o que está acontecendo comigo. Então, é muito importante nós falarmos sobre os adolescentes, sobre esta faixa etária, aonde nós vemos que o inimigo atinge diversos adolescentes, diversas ocasiões que ocorrem, diversas coisas que ocorrem que o inimigo tenta atacar o adolescente. Mas, vamos lá conversar um pouco sobre isso, Vitória. Tu quer já dar um relato de como foi, ou como está sendo a tua adolescência, ou o período anterior? Como é que foi a tua adolescência? Só para nós termos uma conclusão, assim, mais ou menos, a tua conclusão. Como foi a tua adolescência, Vitória? Foi legal? Foi tranquila de viver? Como é que foi? Eu acho que o importante é que na minha adolescência eu tive pessoas comigo, né, que me ajudaram a passar. Mas a adolescência, no modo geral, na minha vida, foi bem conturbada, assim, em questões emocionais, em questões de relacionamento entre pessoas, entre pai, entre família, entre amizades e tudo. E o importante foi que, às vezes, jovens mais velhos, às vezes meus pais, minha mãe, tu, muitas vezes, traziam um norte, né, para eu conseguir atravessar esse caminho da adolescência. E depois que passou as idades ali mais turbulentas, que eu acho que é entre 13, 14, que fica bem conturbada ali a mente do adolescente, depois de passar por isso... eu acho que as coisas foram se acalmando um pouco, e coisas que eu achava que poderia ser o fim do mundo, eu percebi que não era, que eu consegui passar. Mas eu acho que é muito, muito, muito necessário para o adolescente nessa idade ter um amparo, alguém que possa conduzir, alguém principalmente com experiência, porque o adolescente ali meio que ele acha que sabe de tudo ali na hora, mas ele não sabe muito bem como agir. E por mais que você, adolescente, acha que saiba, como eu já falei várias vezes, quando a gente pega um pouquinho mais de idade, um pouquinho só, uns 2 anos, uns 2 anos de diferença, tu já olha pra trás e fala, nossa, como que eu era infantil, né? Eu me achava super, super adulta, mas na verdade estava tudo errado. Mas graças a Deus que
o pessoal à minha volta entendia muito bem sobre isso, e em vez de eles simplesmente... não, tu é muito infantil, sabe? De simplesmente me retrair, eles acolheram, e eu consegui passar por isso, e hoje em dia eu consigo olhar para trás e às vezes rir, e também olhar com mais maturidade para isso, mas muito, muito importante eu ter um suporte para passar por aquilo e ser confortável errar, sabe? Porque é normal, né, não que seja justificável, não me entendam mal, não é justificável. Mas vamos falar sobre isso. Mas ali é um momento onde tu descobre sobre a vida, sobre muitas coisas, e tu tende a errar. E eu era confortável, principalmente com meus pais, de, por exemplo, eu fazer algo que não seja certo, e eles, ao invés de simplesmente... tá de castigo e tudo, não, eles me instruírem, tipo, isso aqui é errado e tudo, mas não é o fim do mundo, pode ter um recomeço em Cristo e também em família, né? Ana, ela falou muito bonito agora aqui, a Vitória, lembrando, a Vitória é minha irmã, mas algum período eu passei com ela. Finge que a Vitória não tá aqui. Pensa numa adolescente terrível. Pensa numa adolescente difícil. A Vitória, eu sou mais velho, eu tenho 5 anos mais velho que a Vitória, eu peguei um pouco dessa fase, e a minha também foi terrível. Só que nós vamos falar sobre isso porque quando nós pensamos adolescente, para nós é todos um caos, tudo um mundo de caos, tudo acontecendo, mas não é preciso ser assim. E com a ajuda bíblica, com a ajuda dos pais, o adolescente ele pode passar esse período tranquilo, claro. Com algumas dificuldades sempre vão haver, mas o que eu quero que os irmãos entendam que não é só porque é adolescente que nós olhamos, então isso aí tá liberado. Pode tudo, liberado, e em crises e dificuldades, é claro que tem, mas não é esse exagero que nós imaginamos. Ana, você que está passando pela adolescência, só um adendo aqui, esses dias eu perguntei para os adolescentes lá, para a juventude, se era difícil ou não era a adolescência, e todo mundo ficou meio retraído. A Ana foi a única que foi a mais expressiva e falou, é difícil. Eu gostei muito da reação dela. Como é que é pra ti, Ana, passar esse período aí que tu vai passar, ainda tem alguns anos pela frente, mas qual é o teu ponto de vista sobre isso? O que tu acha? É difícil? É difícil. É muito difícil, porque como a gente é adolescente ainda, né? Ainda a gente tem uma visão sobre o que a gente vai fazer, qual vai ser o nosso futuro. Também sobre na escola, como o irmão Matheus falou, na outra escola bíblica, que a gente às vezes pode se influenciar na escola, mas também nós podemos se influenciar. Algum colega falar alguma coisa pra gente, não sei, mas a gente também pode nos influenciar, tipo, podemos influenciar o nosso colega a falar sobre a palavra de Deus, falar sobre Jesus, o amor, e é isso. Tu vê só, né? Isso é um relato de um adolescente. e é quando são dois pontos que nós temos que ter. A adolescência não é todo aquele exagero que muitas vezes alguém faz parecer. De um período onde a pessoa só briga, dificuldade com os pais. Pode acontecer, sim. Mas também a adolescência não é uma coisa, não é nada. Tem, sim. Aí a revista vai nos mostrar, por exemplo, uma das questões da adolescência que acontece é a mudança, por exemplo, do corpo, a mudança nos hormônios, o corpo começa a produzir hormônios que antes não produziam. Na menina começa a desenvolver o corpo, o menino, até tinha o irmão Felipe, paz do senhor, irmão Felipe, que está nos ouvindo. O Felipe estava lá e o Felipe tá com essa idade aí, 14, eu acho 15 anos, e ele também está mudando a voz. É a primeira coisa visível tem uns 13, 12. Uns 13, mas o Felipe já está mudando a voz já. No menino já começa a mudar a voz. Quem canta, meu Deus do céu, né? Quando começa a cantar, dá aquela falhada na voz. Isso são coisas que acontecem. Só que isso é coisas do corpo, que já... Imagina só, você é uma criança entrando para a adolescência, você nunca viu aquilo na sua vida. Nunca viu aquela situação, nunca experimentou aquilo. Então é tudo novo
Pro adolescente é tudo novo, tudo é muito... acontece do nada, é muita coisa, muita informação na mente do adolescente. Isso aí muitas vezes deixa o adolescente conturbado, ele não sabe para onde ir. E aí, até uma coisa interessante, a Vitória falou que durante a adolescência dela, e a irmã Ana também tem os seus pais auxiliando, e a importância de você, pai e mãe, de auxiliar, de abraçar o adolescente nesse período. A Vitória falou isso muito bem. Ela tinha jovens que eram mais velhos, que auxiliavam ela nesse momento difícil, muitas vezes de rebeldia, mas também o pai e a mãe estavam ali juntos, entendendo, não, a Vitória está passando uma fase difícil, nós vamos vencer isso junto, com oração, com aconselhamento, não só aquela coisa, tu é rebelde e não, sem conversa e é castigo. Claro que tem que ter, dependendo do caso, tem que ter. Aí é avaliação de caso para caso. Mas é muito importante o pai entender também o que está passando com o filho. Mas e até hoje, né, como o irmão Matheus falou, a gente ainda está na adolescência, né? E como é importante, se hoje em dia, já com uma certa maturidade, os meus pais são fundamentais, né? De eu estar passando por alguma coisa na cabeça, emoção, situações, e eu me sentir confortável. Ou até, por exemplo, eu errei alguma coisa. Eu senti confortável em não esconder dos meus pais, falar assim, 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 eu fiz assim, assim, assim. E eles ajudarem, não, vamos consertar isso. E também ter certeza de que a oração dos pais está sempre ali. A adolescência é sempre conturbada, né? Mas com certeza, se não fosse a ajuda dos meus pais, seria muito mais do que foi, né? Ter os pais como amigo é muito importante. E o adolescente sempre tende a se afastar dos pais nesse período. Só que é justamente o contrário. Se aproximar mais dos pais, um conselho me ajudou demais. A comunhão com os pais ajuda muito. Duas coisas que nós queremos falar agora. Ana, primeiro, e adolescentes que estão escutando, os melhores amigos de vocês são os seus pais. Eu dou glória a Deus pela vida da minha mãe, porque a minha mãe, ela me levava no colégio por um bom período, e eu me desviei um período da minha vida, ali pelos 15, 16 anos, mas não foi por falta de aviso, não foi por falta de conselho, porque minha mãe sempre me aconselhou muito, me explicava as coisas. Eu dou graças a Deus, e a minha mãe, eu contava as coisas, eu até contei para os jovens algumas situações íntimas minhas, que muitas vezes o adolescente tem vergonha de contar, mas eu tinha total liberdade de conversar com a minha mãe. Coisas, por exemplo, na minha época, que eu devia ter 11, 10 anos, eu estava gostando de uma menina no colégio, eu conseguia contar para minha mãe. E imagina só se eu não contasse para minha mãe e contasse para um amigo, né? Geralmente é isso que acontece, conta pro mesma faixa etária ali, o meu amiguinho, ele vai te incentivar. E a minha mãe me explicou, Matheus, tu tem 11 anos, isso é normal, tu começar a gostar de uma guria, de alguma coisa do tipo, mas veja só, não tá no momento certo, vamos orar que Deus vai tirar esse sentimento do teu coração, quando chegar a hora certa. Então tem todo um amparo. E aí, acontece uma coisa, que é o seguinte, quando a criança está com os pais, a criança enxerga os pais, e isso está na revista, é muito interessante isso, a criança enxerga os pais como se fossem super-heróis, né, Vitória? Né, Ana? Tu olha pro teu pai assim, meu Deus, meu pai é o meu pai, é incrível meu pai. A mãe às vezes dá uma puxadinha, mas o pai... mãe é chata. Mas o pai é incrível, né? A mãe, então tu tem aquele... O pai sempre mima. O pai mima, né? O pai mima. Então tu tem aquela visão dos teus pais, algo superior, né? Eles são seres que não falham e te suprem e te dão carinho, estão sempre ali para quando tu precisar. E aí chega a adolescência. E aqui nós temos um processo de luto. Por que luto, irmão Matheus? Que morte é essa? E realmente os pais, para o adolescente, eles não que os pais morram, mas aquela visão que a criança tinha dos pais, ela é esquecida. Porque agora você é adolescente, você que é adolescente, começar a olhar pro teu pai e pra tua mãe, você vai começar a contar nos dedinhos quantos defeitos a tua mãe tem, quanta coisa errada a tua mãe faz, quanta coisa errada o teu pai faz. Não é verdade? E quando você é criança, você não via isso. Eles eram perfeitos. Só que eles não eram perfeitos, nunca foram perfeitos. Só que quando chega na adolescência, você começa a perceber isso. O meu pai, ele é alguma coisa. Você começa a perceber os defeitos que o seu pai tem. E aí, o adolescente começa a se distanciar dos seus pais e procurar
pessoas com a mesma linha de pensamento, que são justamente a mesma faixa etária. É por isso que nós vemos nas escolas, na minha época era assim, provavelmente a Ana vai falar que talvez seja assim também, ainda assim, de grupos no colégio, de pessoas que tu se identifica, né? Sim. Se tu é do grupinho tal, eu tenho 12 anos, eu me identifico com aquele grupo, eu vou fazer parte daquele grupo. E aí todos os meus problemas, os meus anseios, eu vou compartilhar com aquele grupo. Só que aquele grupo anterior, que era a sua família, você já parece que não tem mais afetividade ali e acaba não falando mais com seu pai, com a sua mãe. Então fica aqui o meu conselho, o conselho da Vitória, o conselho da Ana, que ela tem com os seus pais, com os seus amigos. Os seus pais, jovens, são os seus amigos. Eles querem o melhor pra ti. E aí vem outra coisinha. Talvez você não tenha pai. Acontece. Ou talvez seus pais não sejam crentes. Mesmo assim, os pais que não são crentes, eles querem o melhor pro filho. Às vezes, com certeza, não vão saber dar um conselho específico para um filho, mas você tem os líderes, você tem os pastores, você tem os anciãos, você tem o pessoal mais de idade na tua igreja que sempre vai querer o melhor para ti. Nunca um líder, ele vai falar alguma coisa para te ver cair. Nunca. Então, os teus amigos são... Jesus fala, né? Os meus amigos são esses que fazem a vontade do meu pai. O teu pai e a tua mãe são os teus amigos. Então esse é muito perigoso porque o adolescente, ele se afasta do pai e da mãe. Até porque os pais, eu sei que isso é até um jargão, né? Os pais têm mais experiência. Mas é muito, muito verdade. Eu me lembro de situações que eu passei e que meu pai já tinha passado. E ele me ajudou, ele me incentivou e tudo mais. Coisas que provavelmente se eu fosse falar para outras pessoas, eu não conseguiria. E também a questão de tu ter um bom relacionamento com o pai, automaticamente tu vai ter um bom relacionamento com Deus, né? Isso é com psicologia. Deus. E eu me lembro de uma ocasião que para mim marcou muito, que eu tinha errado em alguma coisa, nem me lembro o que era, e eu fiquei muito culpada, o inimigo estava me acusando muito nisso, né? E daí eu me lembro que eu comentei, se eu contasse isso pro meu pai, ele nunca jogaria isso na minha cara. Por que eu acho que Deus Pai jogaria? Ou seja, é muito mais fácil tu olhar a imagem de Deus Pai se tu tiver uma boa relação com teu pai, com tua mãe e tudo mais. Então, é não só bom para um relacionamento de família terreno, e tudo, né? Mais. É algo espiritual também. Ele vai te ajudar a ver Deus como um pai. Se tu não tem uma figura paterna boa, como é que tu vai conseguir olhar Deus Pai como um bom pai, né? Isso se reflete, Vitória. E aí Hebreus fala sobre isso. Hebreus mostra Deus como pai. E Hebreus fala que Deus, ele corrige o filho. Aí você imagina, você é um adolescente que não aceita a correção do seu pai. Sempre acha que o seu pai está errado ao te corrigir. Sempre questiona, nunca aceita a correção do seu pai. E aí você cresce. Então essa figura do pai te corrigindo, você sempre abominou, sempre rejeitou. E agora vem Deus, e ele também é pai. E ele vai te corrigir. Tu querendo ou não querendo, ele vai te corrigir. E aí o que acontece muitas vezes, as pessoas não aceitam a correção de Deus. Porque isso talvez, eu não estou afirmando, mas talvez seja um reflexo lá da tua juventude, que você não aceitava a repreensão do teu pai. Agora, o adolescente que entende, eu tenho que aceitar a repreensão do meu pai, imagina a facilidade que ele vai ter no futuro de aceitar a repreensão do Deus Pai, o seu Pai Celestial. Não é mesmo, Vitória? Até questão de manter, né, de confiança em Deus. Se tu tem um pai, uma boa relação com o pai, aquele pai que cuida, que mantém, que... Eu me lembro de uma situação que sempre me marcou, que quando eu era pequenininha eu tinha muito, muito, muito medo de chuva. Eu tinha muito medo de chuva. E eu me lembro de uma ocasião de que começou a chover muito, muito, e eu tava com muito medo, e eu fui no quarto do meu pai e ele tava dormindo. Assim, dormindo por causa da chuvinha, assim, embaixo das cobertas, e eu tava com muito medo. E eu olhei e tava dormindo. E daí ele falou, tá, deita aqui, dorme. E o medo passou, né? Ou seja, de tu saber, quando tu olhar pra Deus Pai, tu vai saber que tu vai ter uma confiança e um refúgio em Deus Pai, porque tu já teve isso com o teu pai terreno. Ana, tu gosta de Nescau ou de Toddy? Nescau? A pergunta é, se você tá com vontade de tomar Nescau, vai ter lá na tua prateleira o Nescau? O irmão Eliel vai comprar ou não vai? Vai. Tu vê só, essa é engraçado, mas é bem isso. Jesus fala isso. Jesus fala, olha, se os seus pais, que são terrenos, são humanos, eles sabem alimentar os seus filhos, eles não vão dar
uma serpente quando o filho pede um peixe. Não vão dar uma pedra quando o filho pede um pão. Então vocês sabem cuidar dos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial. Então quando o adolescente tem essa boa relação com seu pai, confiança. Eu sei, o meu pai, ele cuida de mim. Eu tô dizendo o pai humano, o pai físico. O meu pai cuida de mim, o meu pai nunca me deixou faltar nada. O meu pai, ele me passa segurança. Eu vou fazer um vestibular, o meu pai tá lá me auxiliando, me passando segurança. No primeiro dia de aula, como é importante a figura paterna, a figura da mãe, passando confiança para o adolescente. E o adolescente, ele cresce com essa confiança, o cérebro dele entende, o meu pai, ele cuida de mim. Quanto mais o meu pai do céu. Quanto mais o meu pai do céu. Se o meu pai terreno me supre em tudo, me ajuda em tudo, me dá confiança, quanto mais o meu Deus, meu Pai, que cuida de mim, ele não vai me desamparar. Por mais que eu esteja passando por dificuldade. Eu tenho uma situação que, na época, quando eu era pequeno, a Vitória não tinha nascido ainda, ou estava recém-nascido, o meu pai passou por muito... Meu pai e minha mãe passaram por muita dificuldade financeira. E o pai conta, né? Eu não lembro assim nitidamente, mas o meu pai conta que eu pedia um iogurte pra ele no mercado e ele falava, o pai não tem dinheiro, filho, mas quando o pai tiver, o pai compra. E eu aceitava, graças a Deus eu fui uma criança muito tranquila, e eu aceitava, então tá, pai, então quando o senhor tiver dinheiro, o senhor compra pra mim. E eu ficava esperando aquilo, até que a Vitória pegou a bonança, a Vitória pegou as vacas gordas, eu peguei as vacas magras. A Vitória já entrou na bonança. Né? Mas eu aprendi aquilo que o meu pai, por mais que naquele momento não tivesse, ele ia suprir a minha necessidade. Ele não ia me deixar faltar nada. O meu pai, olha só que coisa incrível. Isso é verdade, isso eu vivi isso. De ter eu, a mãe e o pai, 3 bifes, né, em cima da mesa. E aí eu comer um bife e ficar com vontade de comer o outro. E o meu pai olhar assim, eu não tô com fome, eu vou comer um ovo. E me dar o bife. Só que só tinha 3. Eu comi os 2, sem entender, comi os 2, a minha mãe comeu o outro e meu pai ficou sem comer. E aí você cresce e depois descobre, meu Deus, olha o que o meu pai fez por mim. E aí você tem a relação com o teu pai celestial, você acha que Deus não vai te suprir? Você acha que Deus não vai te suprir em todos os detalhes? Em tudo o que você está precisando? Deus supre. Se Ele cuida dos lírios do campo, como é que ele não vai cuidar de vocês? Era disso que Jesus estava falando, de confiança. Se você tem confiança no teu pai terreno, então você vai ter confiança no teu pai celestial. Tem um testemunho de uma igreja que eu não vou lembrar o nome agora, mas eles começaram a viver grandes coisas como corpo, como igreja, quando eles incentivaram, os pastores incentivaram os membros a ir ter reconciliação com os pais, que por algum motivo acabaram tendo esse relacionamento deturpado. E como o nível espiritual daquela igreja, ele cresceu porque eles conseguiram consertar a imagem de pai quebrada que eles tinham e acabavam transferindo todas essas coisas para o Deus Pai. E quando eles consertaram isso na coisa terrena, eles conseguiram ter um relacionamento melhor com o Pai Celestial. Aleluia. Em Malaquias vai dizer, Jesus quando vem, a Bíblia diz que ele veio converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, pai, entenda isso. O teu filho, ele precisa de ti. Esse momento da vida dele é crucial. Vai moldar o caráter dele. E ele precisa de ti. Mãe, ele precisa de ti. E adolescente, não fuja dos teus pais. É difícil isso, mas não fuja dos teus pais. Os teus pais querem o melhor para ti. Eles querem que tu cresça cheio de saúde, cheio de graça de Deus. Eles querem o melhor para ti. Então, não corra, não caia nessa armadilha do inimigo de se separar, de se distanciar dos teus pais. Por mais, faça um esforço, por mais que você não concorde com os seus pais. Tente entender. Você fala, né? Não, meu pai não me entende. Mas você consegue entender o teu pai? O adolescente não faz esse esforço para entender o pai. E aí vira uma briga, uma guerra dentro de casa. E eu sei que eu tô falando, eu passei por isso. Eu briguei com meu pai e hoje eu olho. Esses dias nós estávamos conversando, nós estávamos lá na casa do meu pai e eu estava conversando. Meu Deus, eu olho para trás, como eu era infantil, por que eu briguei contigo aquele dia, pai? Pô, não precisava. Porque eu era infantil, porque eu achava que eu era o dono da razão. Adolescente, dono da razão. Já brigou com teu pai, Ana? Já. A Aninha tem cara de ser braba, né? Uma coisa que muitas vezes, o porquê que é tão importante tu viver principalmente com teus pais e pessoas que lhe corrijam, né?
Porque o adolescente, como o Matheus falou, a gente olha pra trás e a gente fica, por que a gente brigou? Mas a gente, naquela época, se achava na razão. Sim. E é muito engraçado, o adolescente, ele sempre acha que ele é o dono da razão, que ele nunca tá errado. Porque muitas vezes o adolescente, ele não entende que ele está em construção. É como se, eu vou fazer uma analogia aqui com um quadro, né, que eu pinto. Quando a gente olha um quadro já feito, já pronto, daí chega alguém e fala, por que tu não fez assim? Daí tu olha, ué, mas já tá pronto. Por que tu não me falou antes? Mas se alguém chegar e me dar uma dica quando eu estiver fazendo o rascunho, vai ser muito mais fácil. E é justamente isso que é a adolescência, como se fosse um rascunho de quem nós vamos nos tornar. E por isso que é tão importante nós nos rodearmos de pessoas que deem essas dicas, né, pra gente tá um quadro bem feito. E é como se, por exemplo, aqui nessa sala, eu consigo olhar o rosto de todo mundo, mas eu não consigo olhar o meu rosto. E, por exemplo, se tiver sujo o meu rosto, eu não vou saber. Vai ter que vir alguém e falar, tá sujo, e daí eu vou lá e limpo. Mas o adolescente, ele não consegue entender isso e ele acha que ele é algo já construído e perfeito já, sem precisar. Tá no ápice. Ele é o dono da razão, e se alguém chegar e falar assim, 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 ele não vai, tanto pais como outras pessoas mais maduras, eles falam, não, tu não sabe de nada. Eu que sei. Exatamente, tu na tua época era diferente, hoje em dia as coisas mudaram e a gente não consegue entender, a gente é uma obra inacabada ainda, a gente está em construção. Eu só tô dando dicas para esse quadro ficar bem feito. A palavra, eu não falei isso no começo, mas a palavra adolescente, adolescência, ela é uma palavra relativamente recente, né? Século XIX. Se você pesquisar na Bíblia, já viu a palavra adolescente na Bíblia, Ana? Não, porque não tem. Essa palavra é relativamente recente. E o que significa essa palavra? Vem do latim, né? Essa palavra significa para o crescimento, em processo de crescimento. Então, a adolescência é justamente esse processo. Você está crescendo. Se você está crescendo, você não chegou na estatura perfeita ainda. E até depois da adolescência, Paulo vai falar que ele está caminhando. Nós vamos caminhar para um processo de crescimento. Mas o adolescente, em todas as suas áreas, ele está num processo de crescimento. E é normal nós acharmos que nós somos o dono da razão. Para nós faz sentido, total sentido na nossa mente. Mas não é assim. Não seja soberbo, adolescente. Não seja soberbo, jovem, de achar que você é o dono da razão. Você não é. Eu achei que eu era o dono da razão e eu quebrei a cara. Eu acabei falhando. Feio. Errei feio. Errei o alvo completamente o oposto, pro outro lado. Ao ponto de Deus aqui, na sede internacional, quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, Deus falou comigo, falou que me livrou da morte. E me fez lembrar o dia que eu iria morrer porque da decisão que eu tinha tomado. Não escutei meu pai, minha mãe, pela decisão que eu tomei errada. Porque eu achava que eu sabia de tudo. E aí, Deus me livrou da morte. Aquele dia, tal dia, eu te livrei da morte, aquele dia. E aí me trouxe na memória e eu consegui entender como que Deus tinha me livrado da morte ali. Mas, Ana, quer falar alguma coisa? Mas vamos seguir. Só que nós estamos falando tragédia agora, né? Só tragédia, né? Mas aí vai uma boa notícia pra você. Não precisa ser assim. A adolescência, ela não precisa ser esse período totalmente conturbado que nós imaginamos que é. Não precisa ser assim. Um jovem, um adolescente que está na presença de Deus, ele tem muitas vantagens, Vitória. Coisas que o mundo não tem. Coisas que os teus colegas não têm. Coisas que os teus colegas passam, você não precisa passar, porque você vai ter uma orientação bíblica, você vai ter uma orientação dos seus pais lhe ajudando, e você não precisa passar por tanta coisa que muitas vezes é difícil mesmo para o adolescente. Eu estava lembrando uns casos que nós falamos, na revista fala sobre isso, que a adolescência ela é uma preparação para a juventude para a vida adulta e assim por diante. Então, o que nós fizermos na adolescência vai refletir na nossa juventude, consequentemente, vai refletir na nossa vida adulta. Então, veja só o perigo. E aí nós conversando sobre brigas com o pai e com a mãe, e eu conheço gente na minha família, infelizmente, que brigaram com o pai e com a mãe lá na adolescência. E aí a pessoa tem 50 anos de idade, Ana, 60 anos de idade, e não consegue perdoar. De uma coisa que aconteceu lá atrás.
E aí o adolescente Vitória e Ana tem uma coisa que acontece que é muito interessante. Na mente do adolescente é uma coisa gigantesca que está acontecendo, não é mesmo? É um monstro de 7 cabeças, né? É uma tempestade num copo d'água. E muitas vezes não é isso, é uma coisa simples. Só que o adolescente guarda, porque ele está nesse momento tão turbulento, ele guarda aquilo com tanto rancor, que isso muitas vezes reflete lá na vida adulta. Quantos pais, quantos filhos que não conseguem perdoar o pai e a mãe de algo que ele se magoou lá na adolescência, fica com uma raiz de amargura, não consegue se relacionar com o pai, por uma tunda de laço, não sei, alguma coisa. Coisas que o diabo também vai alimentando e fica lá guardadinho. Então veja só o perigo de você levar a sua adolescência. Lembre que a adolescência é esse período de... vamos trabalhar com 11 a 20 anos de idade. Então se você tem 20 anos de idade, você é considerado adolescente, para a tua informação. Por mais que você não goste disso. Não vou te chamar de adolescente. Não vou te chamar de adolescente, tá? Chamar a Ana, mas tu é adolescente ainda. Então, perdi o fio da meada. O que acontece é que pessoas ficam com marcas em sua vida. Marcas pelo que aconteceu na sua adolescência. Mas não precisa ser assim, Ana. Não precisa ser essa vida conturbada. Meu Deus, adolescência, 15 anos, meu Deus. Tanta coisa acontecendo. Tem uma passagem bíblica que vai nos mostrar e vai nos relatar um adolescente. E esse adolescente vai ser base para nós. Sabe quem é esse adolescente? Sabe quem é esse adolescente? O nome desse adolescente é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus. Um adolescente que vai nos dar um exemplo. A Bíblia vai mostrar no livro de Lucas. Já vamos abrir já para nós conversar um pouco sobre a vida de Jesus. E aí daqui a pouco a Ana já se prepara, vamos mandar um louvor, não? Amém? A Bíblia fala em Lucas, e eu acho que é o único relato que fala sobre a infância de Jesus, que ali vai ter o relato de Jesus com 12 anos de idade. E não tem muita coisa sobre a vida de Jesus na sua adolescência e na sua juventude. Os evangelhos focam mais no ministério de Cristo, ali que iniciou com seus 30 anos até a sua morte. Mas Lucas, graças a Deus, ele faz esse relato e mostra que Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, ou seja, um adolescente de 12 anos de idade, no início da adolescência. E aí, só um adendo aqui, só para os irmãos não se perderem. E aí muitas vezes mas é Jesus, né? Mas é Jesus, irmão. Não. A Bíblia nos mostra que Jesus era homem como a gente é. Era gente como a gente. Hebreus vai falar que ele padeceu o que nós padecemos. É por isso que ele pode nos ajudar nas tentações, porque ele passou por isso. Ele passou pelo que você está passando. Jesus passou pela puberdade. Jesus passou pelas dificuldades da infância, da adolescência, das incertezas da sua juventude. Jesus passou por tudo isso. Olha como é gratificante, não é, pensar que o nosso Salvador passou por que nós passamos. É claro, eu dei esse exemplo para os jovens. É claro que Jesus não precisa passar exatamente o que nós passamos, não. Por exemplo, Jesus, um jovem viciado no celular. Um adolescente. Jesus passou por isso, Vitória? Não. Jesus passou por isso? Ele Não. foi viciado no celular? Não. É claro que não. Claro que não. Não existia isso. Essa tentação não existia na época de Jesus. O pastor Humberto mostra que o diabo ele vai atualizando, né, as tentações, né? Vai criando necessidades que não existem. Mas a base, o princípio, o cerne da questão é sempre a mesma. É uma tentação, é alguma coisa. E tentação não é errado. Tentação não é pecado, digamos, melhor dizendo. O ser tentado não é pecado. Muitas vezes o jovem confunde isso. Eu tô com uma vontade disso. Se você não praticar, não é pecado. A tentação, a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que suporta e passa a tentação. Então fique sabendo, você é adolescente, e até o resto da tua vida, você vai ter muita tentação. E Jesus passou por essas tentações. Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida. E na adolescência não é diferente. Não é diferente. Lembrando que, com certeza, passar por tentação não é pecado, mas isso não significa que, eu só não tô fazendo, mas ficar alimentando aquilo o tempo todo. Exatamente. Eu não tenho, Jesus falou, né, aquele que simplesmente olha com cobiça para uma mulher já tá adulterando, ou seja, eu não tô fazendo, mas fica dia e noite pensando naquilo, fica alimentando aquilo, isso não é certo.
obviamente, é cortar o mal pela raiz. Você vai acabar gerando o pecado. É o que Tiago fala, né? Que você gera, o pecado está ali dentro de você e você vai alimentando aquele pecado, ele vai crescendo, crescendo. Ou seja, aquela amizade não me faz bem. Só que eu vou continuar aqui. Eu não tô pecando, eu não tô falando palavrão igual ela, mas eu tô ali junto e aquilo ali vai gerando. Vai crescendo dentro de você, como uma grávida, como um bebê. Tiago fala sobre isso. E vai crescendo ali até a hora que você dá a luz ao pecado e você peca. Você pecou porque você ficou alimentando a tentação. Então, sofrer a tentação não é o problema. O problema é ficar alimentando a tentação até você pecar, não é verdade? É verdade. Então, tentação todo mundo tem. Jesus teve, o pastor Humberto tem, todo mundo tem, o pastor Sidônio tem tentação. É normal, nós somos carne, nós somos humanos, nós somos tentados. Mas nós somos vitoriosos quando nós não cedemos à tentação. Então, esse foi só um adendo para mostrar que Jesus, ele se fez homem porque ele participou das nossas aflições, do que nós sofremos, ele participou. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Jesus passando pela puberdade, pela fase de crescimento. Jesus criando os meninos aí, né? Os pelinhos que nasce um aqui no canto, outro aqui, da barba. Já parou para pensar nisso? Mudando a voz. Mudando a voz. Tudo isso Jesus passou. Ele foi um adolescente. E aí, se ele foi adolescente, nós temos ele passou pelas mesmas dificuldades. Só que como que Jesus passou a adolescência? Essa é a diferença. E é esse exemplo que nós queremos dar, o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo passou pela adolescência, mas ele venceu a adolescência. Ele não entrou nesse, é crise emocional, é isso, é aquilo outro. Não que não seja coisa séria, com certeza existe. Mas Jesus, ele venceu isso. Como que ele venceu? E aí a Bíblia vai falar, ali em Lucas, que Jesus tinha 12 anos de idade. E eu quero ler o versículo, ler o 39 e o 40. Diz assim, assim, Lucas 2, 39. Assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Olha só, o menino que se referindo a Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Olha que maravilha que a Bíblia fala. Jesus, sendo Jesus, aí nós olhamos, Jesus era o Filho de Deus e ele sabia de tudo desde quando nasceu. Não, a Bíblia mostra que ele estava se enchendo. O copo está vazio. Para eu encher o copo, eu tenho que colocar, ele está vazio. Era como Jesus era. Jesus na sua adolescência ele estava se enchendo de sabedoria. Ele não sabia de tudo, ou seja, ele precisava do pai, ele precisava da mãe. Porque ele estava se enchendo. Então, aí já prova que o adolescente, ele tem que se encher de sabedoria. Ele não é o detentor da verdade. Adolescente, você não sabe de tudo. Tome um exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, teu Salvador. A Bíblia diz que ele, quando era adolescente, estava se enchendo. Se ele tivesse completo de sabedoria, ele não precisava de se encher. Mas ele estava se enchendo de sabedoria, Vitória. Como a gente deu exemplo, né, de Tiago falando sobre gerar o pecado dentro de si, né, sobre como se fosse uma mulher grávida gerando o pecado. Paulo dá um exemplo, só que ao contrário, quando ele fala lá para Gálatas, que Gálatas eles tinham uma maturidade espiritual, mas por causa de falsos profetas e tudo mais, eles foram perdendo a convicção das boas novas. E o exemplo que Paulo fala é que ele estava sofrendo de novo as dores de partos até que Cristo fosse gerado neles. Ou seja, como o irmão Mateus falou sobre Jesus se enchia de graça, ou seja, era algo progressivo, né? Contínuo. E exatamente, ele ia aprendendo da mesma forma. Paulo dá esse exemplo de ir gerando aos poucos. Cristo vai sendo gerado em nós, ou seja, todos os dias um pouquinho, assim como uma mulher grávida, que Tiago deu o exemplo do pecado, Paulo deu o exemplo de Cristo. De Cristo, que nós temos que... Paulo também, que, se eu não me engano, em Hebreus, eu não lembro se é esse texto, os irmãos no chat aí me corrigem. Lembrando, agora eu tinha esquecido desse detalhe, né? No chat, meus irmãos, falem aí, compartilhem, comentem, mande essa live aí para os pais, para os adolescentes, e vamos... compartilhar essa live, você pode mandar o seu alô, daqui a pouco nós vamos estar comentando ali os irmãos que estão acompanhando no chat, escrevendo no chat, e nós vamos ler aqui alguns nomes, não todos, mas alguns nomes, algum comentário. Então, continue aí falando que Deus vai nos abençoar. A Vitória estava falando sobre isso, e aí Paulo fala que ele aprendeu, Jesus aprendeu a obedecer.
Aleluia. Ele aprendeu a obedecer. E ele foi obediente até o final, ele foi obediente até a morte de cruz, mas ele aprendeu. Ele se esvaziou de sua glória, e agora Jesus, como criança, ele está aprendendo. Imagina a mãe de Jesus, ou você acha que Jesus com 13 anos... É que nós imaginamos Jesus, e nós vamos entrar nisso, nós imaginamos Jesus como um super menino. 13 anos de idade, Jesus já falava 10 línguas diferentes. 13 anos de idade, 3 anos de idade, Jesus que ensinava a Maria a ler, não ela. Não era assim, meu irmão. A Bíblia diz que ele aprendeu, ele se enchia de sabedoria. A mãe ensinava, o pai ensinava. Tanto que Jesus começa o ministério dele com 30 anos, com né? 30 anos. Ou seja, antes disso a gente não tem relato nenhum de quem era Jesus. O que ele estava fazendo? Exatamente. Então muitos, talvez tipo ali na redondeza dele, onde ele morava, os vizinhos nem sabiam que ele era o Messias. Ou seja, as pessoas têm essa visão de que ele andava e tudo acontecia. Vivia andando sobre as águas. E só que não era. Ele era um homem normal, onde as pessoas nem sabiam que ele Isaías era. fala que o rosto dele não tinha formosura, ele era uma pessoa comum. Até em questão de comum, o nome Jesus era um dos nomes mais comuns daquela época. Era um dos nomes mais comuns, e era o nome de Jesus. Que nem hoje em dia, Mateus, João, um nome comum. Jesus era um nome comum. Então você olhava assim, Jesus era uma criança normal, ele não era uma super criança. Só que ele era uma criança que estava crescendo. Essa é a diferença. Você é adolescente muitas vezes, e nós, até mesmo adultos, param no tempo. Lembra? A palavra adolescência significa crescimento. E aí você é adolescente e você não cresce. Por isso que eu falei, o tema dessa live é deixando para trás as coisas de menino ou de criança. Ou seja, nós temos que amadurecer. E era isso que Jesus está fazendo. Eu não concordo que um adolescente já seja um adulto. Ele não é um adulto, ele está em crescimento. Mas um adolescente também não é criança. Tu gosta de ser chamado de criança, Ana? Não. Com certeza não, porque tu não é uma criança. Tu já é um adolescente, mas tu não é um adulto ainda. Você está crescendo. E Jesus entendeu isso. Jesus cresceu. Ano após ano. Não era coisa prematura. Jesus com 12 anos não era meu Deus do céu, algo incrível. Não, ele era uma criança normal. Brincava, uma criança normal. Só que com crescimento, um crescimento saudável em todas as áreas de sua vida. E aí nós vamos falar sobre isso. Mas vamos cantar, mano. Senão eu fico falando sem parar aqui. Meu Deus do céu, não paro mais de falar. Vamos cantar? Tu pega o violão ali, então vamos louvar a Deus com louvor. E depois nós continuamos o tema. Quer falar, irmã Vitória? Não. Tá. Vamos cantar. E aí, depois já me passa o chat já. E nós vamos ver o que os irmãos estão falando. Quem é que tá comentando aí. E nós vamos cantar. Vamos cantar, irmã? Puxa que eu vou atrás. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeitos, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos,
imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Aleluia, glória a Deus. Coloca pra nós ali, irmã, por favor. Quer me passar aí o chat, irmã Natália? Aleluia. Nós vamos dar uma lida aqui no chat, vamos ver o que os irmãos estão falando. Tem bastante gente aqui comentando. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Irmã Andressa, o nosso irmão Eliel, aleluia. Pai da irmã Ana está ali nos acompanhando também, acompanhando sua filha, glória a Deus. O irmão Diego, irmã Madalena Costa. Tem bastante gente aqui, glória a Deus por isso, meus irmãos. Espero também que tenha bastante pais aqui ouvindo. Nosso irmão Felipe. O irmão Felipe é o que mudou a voz que nós estávamos falando. Esse aqui é o irmão Felipe. Glória a Deus, irmão Felipe, paz do Senhor. O pastor Gilberto, aleluia. O irmão Edirceu Grazioli, que é o meu pai. Aleluia, tá lá me acompanhando também. Acompanhando a sua filha, né? Aleluia. Ah, minha sogra, irmã Maria Lúcia. Aleluia. Lá de Araranguá. Ou melhor, do Arroio do Silva, Santa Catarina. Um abraço para minha sogra, paz do Senhor, que Deus abençoe a senhora, muito grandemente, aleluia. Eu acredito que tem bastante gente na verdade aqui, mas para nós pouparmos tempo, a irmã Edna também, Vinícius Munhoz, e eu acredito que vamos ler apenas esses, depois de repente lemos mais, oi? Pastor Roberto, glória a Deus, glória a Deus. As nossas irmãs que estão nos falando de mais nomes que estão aqui nos acompanhando, os irmãos que estão nos acompanhando. Glória a Deus por isso. Bendito é o nome de Jesus. Ah, o nosso pastor Roberto está lá nos Estados Unidos nos acompanhando. Agora que eu li aqui. Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe o senhor, sua família, grandemente. Aleluia. Vou devolver o celular para a irmã Natália e chamar a Vitória de novo para sentar aqui do meu lado. Vamos conversar mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus por isso, meus irmãos, pais, jovens, adolescentes. Esse é um tema muito importante para a nossa juventude. É um tema de extrema relevância. E o pai, eu gosto sempre de falar no culto da juventude, eu fico muito feliz. Nosso irmão Eliel, o nosso irmão está sempre ali no culto da juventude. E o pai, a figura do pai, a mãe, é muito importante na vida do jovem. Então você, pai, fica o meu convite para você, né? Minha sugestão para você, acompanha seu filho na juventude. Eu vejo que às vezes tem pessoas que não costumam ir no culto de sábado, no culto da juventude, mas a igreja, ela está unida e ela precisa dos outros. Os jovens precisam da união feminina, precisam dos obreiros, precisam dos pais. Então acompanha o teu filho, ou adote, né? Nós tínhamos uma coisa que nós fazíamos lá na Comerciários, de pessoas que não tinham filhos, mas adotavam jovens em oração, adotando espiritualmente ali. Adote um jovem, se aproxime desse jovem, é muito importante, dos mais velhos, dos irmãos mais maduros, auxiliar a juventude. Nós contamos, os líderes contam com vocês, pais. Os líderes contam com vocês, irmãos mais velhos, contamos com vocês, e a nossa juventude vai crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento da palavra de Deus, vai crescer profissionalmente, vai crescer. Amém? Quer falar alguma coisa, Vitória? Irmã Ana? Não? Então vamos continuar o nosso tema aqui, a nossa conversa. E aí, nós estávamos falando sobre Jesus Cristo, né? Que ele vai ser o nosso exemplo, o nosso adolescente exemplo aqui vai ser Jesus Cristo. E aí a palavra vai continuar dizendo o seguinte, no mesmo capítulo 2, irmãos que querem acompanhar, no mesmo capítulo vai dizer assim, aí tem aquele episódio onde Jesus estava no templo,
na festa de Páscoa, que eles peregrinaram para Jerusalém, Jesus estava lá, foi a primeira festa dele. E aí Maria perde Jesus na festa, vai a caminho de um dia procurando Jesus nos parentes, e cadê Jesus? E aí ela volta para Jerusalém, Jesus está lá no templo conversando com os mestres. Só que aí é que tá. Quando essa passagem é lida, o que passa na nossa cabeça? Que Jesus estava, o quê? Ensinando os mestres. Jesus estava, uma expressão bem popular, dando um banho de Bíblia nos mestres, né? Jesus, 12 anos ali, dando um banho de Bíblia nos mestres. Sabia mais que os mestres. Mas não é isso que a Bíblia fala, não. Vamos ler o que a Bíblia fala. O que Jesus estava fazendo no templo. 44. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia, então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-o no templo. Olha só. Assentado no meio dos mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Aleluia. Ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Aí sim, todos os que ouviram admiravam de sua inteligência e respostas. Porque você para e pensa, não é comum uma criança de 12 anos estar no meio de mestres interessado em coisas da Bíblia, ou interessado, ele estava conversando sobre coisas da Bíblia e eles ficaram impressionados. Mas veja, Jesus ele não estava ensinando os mestres, ele estava ouvindo, ele estava aprendendo, porque Jesus estava na fase de crescimento, de aprendizagem. Jesus era humilde, por mais talvez que ele tivesse uma percepção melhor, mas Jesus ele estava extraindo o que aqueles mestres tinham para oferecer, ele estava ouvindo e perguntando. Quem pergunta é quem quer saber. Então Jesus queria saber sobre aqueles temas. E claro, eles ficaram impressionados. Meu Deus, uma criança de 12 anos nos fazendo essas perguntas, interessada por isso. Veja só, adolescente. E aí, nós vemos muitas vezes adolescentes que não são interessados por nada da Bíblia, coisa assim. Não, você pode imitar Jesus. Como Paulo falou, nós somos imitadores de Cristo. Vamos imitar Jesus em tudo? Você que é adolescente, você tem um parâmetro agora. Jesus queria aprender. Por isso que Jesus crescia. Quando você não quer aprender, quando você não pergunta, quando você não ouve, a Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Quando você não ouve, não pergunta, você não cresce, você não aprende. O momento que nós mais aprendemos é quando nós ouvimos. Você não vai pra aula. Quantas horas tu fica lá ouvindo a professora? Até meio-dia. Tu fala muito assim? Fica lá na frente falando horrores, fala o que eu sei e tal? Não falo muito assim. Só com os colegas, né? Só. Só com os colegas. Mas o intuito da aula ali é ouvir o que a professora tem a dizer. E é isso que Jesus fazia. Ele escutava, ele queria escutar o que aqueles mestres tinham para lhe dizer. Queria crescer em sabedoria. Então veja só que ele não era ele não era um super menino, né? Não era um menino extraordinário. Ele era extraordinário, com certeza, mas dentro da normalidade. Ele era normal, uma criança normal, que estava interessada e estava crescendo. Quer falar, Vitor? Em Provérbios 15, em 33, diz assim: quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Aleluia, aprendendo a ser sábio. Aleluia. E era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava aprendendo com os mais velhos. E aí fica a pergunta para você, adolescente. Você aprende com teus pais? Tu aprende com teu pai, Ana? Aprendo. Aleluia. Tu aprende com os mais velhos? Ou você se acha tão sabedor de tudo que não para escutar os teus pais, não para escutar os mais velhos, não para escutar o líder? Você acha tão... Isso, não tô falando só para... Lembra? De 12 a 18, ou 11 a 18 anos. 18 anos também. Ali essa faixa etária acha que sabe tudo, acha que vai ganhar o mundo. E aí não escuta um conselho do mais velho. Seja como Jesus, aprenda a escutar, a ouvir, queira aprender, sugue, né, o que os outros têm de bom, fica ali conversando com aquela pessoa que tem algo para te oferecer. Não se acha que sabe tudo, né? E tem uma frase muito famosa que diz, né, é muito fácil você ser um grande sábio no meio de pessoas, vou usar a palavra, né, é muito fácil dizer que é inteligente no meio de pessoa burra, digamos assim, com perdão da palavra. Né? É muito mas quando você se compara, quando você aumenta o nível,
E aí que nós temos que... Com quem que nós temos que comparar? A Ana tem que se comparar com a Vitória? Não. Se a Ana se comparar com a Vitória, ela vai ver muita diferença. Com quem que a Aninha tem que se comparar? Com Jesus. Com Jesus, Ana. Tu tem que se colocar do lado de Jesus. O que eu tenho parecido? Era isso que Paulo fazia. Eu sou imitador de Cristo. Não adianta você se comparar com o outro. Até porque, além de se comparar, as pessoas tentam sempre se parecer cada vez mais, né? Só que as pessoas, elas são falhas. Se eu quero me parecer, por exemplo, com a Aninha é falha. Eu vou copiar até os erros dela. Mas Cristo, ele é 100% correto em tudo, não tem sombra Se tu copiar ele, vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Aleluia. Imagina tu copiando... Ah, a Vitória, vou te contar, hein? A Vitória... Tinha uma época da Vitória que ela não dividia nada. Ela pegava os salgadinhos lá... Mentira, Não dividia nada com o mano, nada, nem com o pai e com a mãe. Nem com o pai e com a mãe. Era meu? Eu ganhei? Não dividia salgadinho, não dividia bolachinha. Era egoísta mesmo. Deus mudou a vida dela. Mas Amém. ela era assim. Imagina tu copiando isso da Vitória. Agora eu vou no mercado e compro coisas pro meu irmão. Aleluia. Deus mudou. É isso aí, ela tá imitando Jesus. Tá imitando Jesus, tá crescendo, imitando Jesus. Então veja que nós já vamos falar sobre essa comparação com o outro. Veja que Jesus, ele queria crescer. E aí a Bíblia vai falar, aqui é o versículo 52, e esse é o versículo que eu quero tomar como base agora. E crescia Jesus, olha só, e crescia Jesus, primeiro, em sabedoria, segundo, em estatura, terceiro, em graça diante de Deus, e quarto, em graça diante dos homens. Jesus crescia em 4 aspectos: sabedoria ou conhecimento, estatura, graça perante Deus e graça perante os homens. E aí nós vamos dar uma breve pincelada, para não tomar tanto tempo, breve pincelada sobre isso. Primeiro, Jesus crescia em conhecimento. Como que eu cresço em conhecimento, Ana? Aprendendo. Aleluia, aprendendo. Indo para a escola, por exemplo, você está crescendo em conhecimento. No colégio você está crescendo em conhecimento. E aí você vê jovens, isso é muito coisa de adolescente, né? Largar estudo. Quantos jovens aí que você conhece? Larguei os estudos. Misericórdia, você tem que crescer. Esse não é o momento de você começar a trabalhar. Tem adolescente que trabalha, amém. Mas você tem que entender que você está no momento de crescer o seu conhecimento. Nós sempre temos que crescer o conhecimento, mas agora é fundamental para você ter uma boa carreira, para você se desenvolver como profissional, ter uma boa saúde financeira, aprender a guardar dinheiro. Isso você tem que crescer, o teu conhecimento você tem que crescer. E aí você tem que aprender com os pais, você tem que aprender no colégio, você tem que ir para aprender na escola, né? Se você quiser fazer uma faculdade, glória a Deus por isso, você vai crescer em conhecimento. Eu levo muito o exemplo do nosso pastor Humberto, crescendo em conhecimento, entrou cedo na faculdade, estudioso, se formou, se tornou um grande advogado, e aí Deus usa isso hoje em dia, usa o que ele se esforçou lá no começo a favor até mesmo da igreja. Mas ele optou por isso, em crescer. E aí nós, jovens... A gente tende a separar muitas coisas espirituais das coisas naturais. E a gente não entende que o nosso estudo, que o nosso trabalho, eles também louvam ao Senhor. Tudo louva a Deus. Tudo louva a Deus, exatamente. E a gente se empenhar nos nossos estudos, a gente se empenhar em querer evoluir, é louvar a Deus. E a gente muitas vezes esquece isso. Acho que louvar a Deus é só lá na igreja levantar a mão, é só um momento de oração, e como se eu só tivesse um relacionamento com Deus no momento do devocional e depois nos meus estudos. O resto do dia não existe, não é louvar a Deus, mas que a gente venha procurar a perfeição em tudo, né? Então, o nosso melhor em tudo. O que tu quer fazer quando crescer, Ana? Médica. Pense nisso. Como que eu vou louvar a Deus com a minha profissão, sendo médica? Como que eu vou louvar a Deus? Como que eu vou agradar a Deus com a minha profissão? Com o que eu vou fazer? Vitória, o que tu quer ser, ou que tu já está se tornando? Ilustradora. Como que tu, Vitória, vai agradar a Deus com a tua profissão de ilustradora? Como que você vai fazer isso? Então isso nós temos que pensar. E isso nós temos que crescer no conhecimento. Não tem outro jeito. Nós temos que crescer no conhecimento. Então fica o incentivo aqui. Pai, misericórdia, não deixe teu filho parar de estudar. Empurra esse guri pro colégio aí. Não deixa ele ficar matando aula. Empurra, incentiva.
Faz esse incentivo. A mãe de Jesus, e aí nós temos o exemplo de Jesus, a criação, o estudo de Jesus na época judaica lá, na época de Jesus, vinha muito de casa também, eles eram ensinados em casa. A mãe de Jesus ensinou Jesus a ler, talvez, com certeza, a estudar, a ser estudioso. Era um incentivo dos pais. E você, adolescente, seja como Cristo, cresça no conhecimento. Pode falar, Vitor. Não estava lembrando do irmão Silas, né, o filho do nosso pastor, falando que ele não faltava aula porque a mãe dele Não levava eles, até se possível pegava pela mão e levava. Era dia de chuva, ele fala que era dia de chuva e tudo. Só os dois dentro da aula, só eles lá na aula, porque a irmã Rosângela levava eles. Não deixava aqui. Eles faltar. E olha só, glória a Deus. E o irmão Silas agora é um menino super inteligente, né? Baita super... profissional. Por quê? Por incentivo da mãe. Ele cresceu. A Natália, minha esposa, também. A irmã Lúcia não deixava ela faltar aula, Ana. Misericórdia. Não deixa? Não deixa. Aleluia. Glória a Deus por isso. E aí, e tu é uma menina estudiosa? Gosta de estudar? Gosto. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei com medo agora de perguntar, porque às vezes... E ela não gosta. Eu não gosto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E você tem que ter essa sede de crescer, de conhecimento, de estudar, de ir atrás. Isso aí é bênção, gente. Isso aí é bom. Isso vem de Deus. Jesus crescia no conhecimento. E aí, acho que nesse ponto encerramos, né? Sim. Acho que nesse ponto tá tranquilo. Segunda parte. Jesus crescia em estatura. O que é crescer em estatura? O que é crescer em estatura, Vitória? Crescer. Crescer. O seu corpo de Jesus crescia. Ele crescia em estatura. E aí essa parte é muito complicada para o adolescente. Vamos lá, vamos entrar no contexto de Jesus sendo um adolescente. Teve mudanças no seu corpo. Não é mais criança, está crescendo. Mudanças no seu corpo. E a Bíblia fala, ele estava crescendo. E aí você, adolescente, está tendo mudanças no seu corpo. E aí entra as crises, né? Aí começa, principalmente a menina, tem muita crise, muitas dificuldades com a mudança que está no seu corpo, que está acontecendo, com as mudanças. E aí a Bíblia diz que Jesus crescia nessa parte também, saudável, tranquilo. Ele passou por isso. E aí nós falamos outra hora de se comparar, não é mesmo? E aí tem um problema. Do adolescente se comparar a todo momento com outras jovens ou com outras pessoas. E aí nós temos hoje em dia uma grande dificuldade, e eu tenho que falar disso, que são as redes sociais. São as redes sociais. Porque lá na rede social, no Instagram da vida lá, no YouTube, em qualquer outra rede social ali que você vai começar a ver a vida das outras pessoas, você vai olhar lá, Ana, e você tá com o celular passando no seu feed ali, e aí você vai olhar e vai ver uma menina da tua idade. Uma menina da tua idade. E a menina, ela fez a viagem pra Disney, né? Ela tem o último iPhone. Ela tem tudo. A família perfeita. A família perfeita é a dela. Tudo, as fotos que ela posta é perfeito. O cabelo perfeito é dela. Ela não tem uma espinha, nada. Ela é perfeita. E aí você olha, como eu tenho a mesma idade que ela, como ela é perfeita e eu não sou perfeita. Entende? Você começa a se comparar. Só que aí vai um segredo pra vocês. Essa pessoa que você olhou aí no Instagram e acha que ela é perfeita, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Ela passa pela mesma dificuldade que você. Só que esse é o problema na rede social. Alguém posta as dificuldades na rede, bati o carro. Tem louco, tudo tem gente que posta, mas o normal é só as coisas boas, né? Aquele hambúrguer, né? Pá, tira foto, olha o que eu tô comendo hoje, olha pra onde eu tô indo hoje, olha o que eu comprei, tudo de bom e do melhor. Só que a vida não é feita disso. A vida não é um feed de Instagram. A realidade, ela não é assim. A realidade tem dificuldades, a realidade tem momentos difíceis, a realidade mostra que muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas ou optar por usufruir lá na frente, ou seja, no estudo. Tá todo mundo lá se divertindo e você tá lá estudando. Você tá abrindo mão desse tempo de brincar, de se divertir, para estudar, para que lá na frente você consiga usufruir o que você está plantando agora. A lei da semeadura e da colheita. Então, a vida não é assim. Então, pare, pelo amor de Deus, de se comparar com os outros.
Não se compare com os outros, se compare com Cristo, com Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele crescia tranquilo, normal. Não tem nada de errado contigo. Aleluia. Não tem nada de errado contigo, mulher, menina, adolescente. Não tem nada de errado contigo. Jovem, né? O jovem também fica olhando ali. E aí o outro lá tem tudo que quer. E aí começa, mas olha só, a outra lá faz tudo que quer. E eu não tenho liberdade nessa casa. Aí começa tanta coisa, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe. E até a questão de aparência, né? Que eu já havia falado isso lá na nossa congregação, sobre a gente se importar tanto com a opinião dos outros sobre o que eles pensam sobre nós, que a gente anula a opinião de Cristo sobre a nossa própria aparência. Porque nós somos criação, nós somos criatura de Cristo. E se a gente acha que a gente é feio ou algo do tipo, então a criação de Cristo deu errado, sabe? E imagina a forma que Deus, que o Pai olha... O Pai não acha o filho feio, né? A minha mãe não me acha feio. E só ela. Mas... Minha esposa também. Mas Deus, ele talvez olhe pra gente e a gente só se auto-menospreze e ele fica, tá, é minha opinião sobre isso, não importa. Jesus tá olhando pra ti falando, né? Ó, eu te acho linda, né? Eu te acho uma adolescente, um jovem lindo. E aí você olha pra si mesmo e fala, não, eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, qual a opinião de Jesus sobre você, né? E também a palavra diz pra gente amar o próximo como a nós mesmos. E se a gente não tem a capacidade de se amar, como que a gente vai amar o outro, né? E eu já dei esse exemplo sobre coisas que nós falamos pra nós mesmos, que nós jamais falaríamos pra outra pessoa. Eu nunca chegaria na Natália e falaria, Natália, tu é feia, assim, 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 assim. E por que pra mim mesmo eu posso falar essas coisas? Ou seja, pra gente aprender a amar o outro, a gente tem que entender que Cristo nos ama. E se Cristo nos ama, ele me ama com o mesmo amor que ele ama a Natália. E ele Aleluia. Nunca falaria isso pra mim. E eu jamais falaria isso pra outra pessoa. Então, por que eu me acho no direito, eu acho ok eu me auto-insultar? Aleluia. Em Romanos vai falar, Romanos 12, até abri o texto para confirmar que em Romanos 12 que Paulo fala para nós não pensarmos além do que convém sobre nós mesmos. E aí que tá, né? Nós olhamos essa frase de Paulo e nós pensamos, soberba, né? Pensar além. Mas o pensar além não é só para cima, é pensar para baixo também. Tem muito jovem adolescente que tem um espírito, né? Um espírito não é a melhor palavra, mas um sentimento de inferioridade. E Paulo tá falando, não convém você pensar além do que é sobre ti mesmo. Ou seja, eu não posso também mentir pra mim mesmo falando que eu sou o mais bonito do mundo, né? Mas eu não posso me menosprezar. Eu tenho que entender que eu sou uma criatura de Jesus. Jesus gosta de mim, né? Jesus me ama. Então, os irmãos entenderam? Você não pode ficar se menosprezando, e o adolescente tem muito isso. Ficar se menosprezando as mudanças que existem no seu corpo, ficar se comparando, não faça isso. Não faça, porque você vai entrar... Vai ser sempre um mais bonito que o outro, você entra num espiral sem fim. E aí pessoas que querem a perfeição, né? Idealizam aquela coisa, a perfeição. Você vê gente fazendo transformações no seu corpo e tudo mais. Tanta coisa que nós podemos falar aqui. Eu me lembro de uma amiga que eu tinha, que eu achava ela muito bonita. Eu achava ela muito bonita. E ela falava sobre o quanto que ela se achava horrível. E daí eu penso, muitas vezes a gente se acha horrível e tem outra pessoa que nos olha e, como eu queria ser igual a ela, né? Não tô falando que eu queria ser igual a ela, mas pode ser, muitas vezes a nossa aparência a gente acha a coisa mais horrível, e talvez outra pessoa que também se acha horrível queria ter a nossa aparência, né? E entra num ciclo e ninguém Exatamente. Se acha bonito o suficiente. Nós estamos falando sobre estatura aqui, sobre aparência agora, porque é uma coisa importante. Mas nós temos que lembrar que a aparência não é tudo, Ana. Não é tudo. Não adianta você ser até bonito ou bonita, né? E aí não ter conteúdo nenhum. Não tem conversa nenhuma. Não cresce. Não ter crescido na sabedoria antes. Exatamente. Você tem que crescer antes na sabedoria. A Bíblia diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, você deve conhecer, né? Todo mundo conhece. Aquela pessoa que não é tão bonita. O meu tio falava, não é que é feio, é desprovido de beleza, né? Não é tão bonita assim. Mas quando você conversa com ela,
Você sente, você vê aquela pessoa tão linda, porque ela tem algo diferente, aquilo transmite, aquilo ali é incrível. E é assim que nós temos que ser. A beleza não é tudo. É claro que nós estamos falando sobre isso, porque o adolescente se preocupa muito com a estética. Muito com a estética. Então o nosso conselho como líder, o nosso conselho como irmão em Cristo, jovem, para de te comparar com o outro. Para de ficar olhando a rede social ali e te comparando com todo mundo. Não é assim. Jesus passou pelas mesmas transformações que você vai passar. Vai chegar um momento que o teu corpo vai estar ali maduro já passou as transformações. E aí entra a vaidade, né? As pessoas não aceitam quem elas são. É claro que eu não estou incentivando, eu sou obeso, eu tenho que me aceitar. Não é isso. Não é nesse sentido. Mas as pessoas, elas não aceitam o que Jesus falou que era bom. Ou seja, tu é bom, o teu nariz tá bom. Glória a Deus. Não, tá ruim. Eu vou fazer uma transformação aqui com 25 mil. Ou os filtros, né? Muitas vezes as pessoas olham em muita coisa, né? Até em propagandas, em outdoors, a gente olha assim... Perfeita, assim, né? E nas ruas aparece, em parada de ônibus, um monte de coisa. E a gente fica... Sabe que a pessoa acorda assim? E não, é só... um profissional em Photoshop. Você já viu mas esse tem na vida real, já viu, Ana? Aquelas pessoas que tu olha assim, é linda e ela vai se desmontando assim, sabe? Já. Tira tira o olho, tira um pedaço do cabelo, tira o batom, tira a maquiagem, quando vê outra tudo mentira. Pessoa. É uma mentira, não se aceita como ela é. E aí, olha só o perigo disso. Tu vê pessoas mais velhas, senhoras de idade, aonde o cabelo, a Bíblia fala sobre o cabelo branco, que é uma coisa linda o cabelo branco, não aceitam, pintam o cabelo, ou não se aceitam, já chegou a idade, mas não, elas querem se parecer com mais jovens. Veja só o perigo disso. Como se envelhecer fosse uma coisa ruim. Não é ruim envelhecer. Então, o adolescente tem muito isso, e nós vamos avançar, senão não vai dar tempo. Tinha tanta coisa para falar aqui, mas... O adolescente, ele tem essa preocupação com a fisionomia, com as mudanças do corpo. E isso é normal, adolescente, isso é normal, jovem. Vai acontecer mudanças, vai acontecer coisas, talvez você estranhe e tudo mais. Mas Jesus passou por isso também. E a Bíblia diz que ele cresceu, ele passou essa fase tranquilamente. Então, não fique se comparando com o outro, se compare com Cristo. Se compare com Cristo. Até na tua fisionomia. Olhe, Jesus... Eu sou assim. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Sempre crescendo. Tá, eu acho que sobre isso, tranquilo, né? Tranquilo. E aí, a penúltima coisa aqui, nós já vamos terminar, porque o nosso tempo já está quase estourando. Jesus crescia em graça perante os homens. Graça perante os homens. E aí, o que é graça perante os homens? É o relacionamento que ele tinha com as pessoas, Ana. Jesus crescia em graça perante as pessoas. Ou seja, o relacionamento que ele tinha com o pai e com a mãe era um relacionamento que crescia cada vez mais. Tanto é que é lindo o tratamento que Jesus tem com Maria. É lindo. É lindo o jeito que Jesus trata. Muita gente se equivoca achando que Jesus lá em João é rude com Maria quando ele fala: o que tenho eu contigo, mulher? Acho que Jesus está sendo rude. E ele não está, ele está sendo carinhoso com Maria. Ele está sendo carinhoso. Jesus, na cruz, ele olha para os irmãos dele e fala: olha, cuida da nossa mãe. Olha só, ele crescendo num relacionamento. Você, adolescente, você tem que crescer no relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, ser cada vez mais amigo do seu pai e da sua mãe. Crescer no relacionamento com as amizades. E aí crescer, Ana e Vitória, crescer, muitas vezes significa abandonar algumas amizades, Ana. Quando você cresce, e aí você tá lá no colégio, Ana, e tem aquela amizade, sempre tem aquela pessoa que você se identifica mais, né? Sempre tem. Aquele amigo que você se identifica, fala das mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, gosta das mesmas coisas. Só que essa pessoa tá te afundando. Essa pessoa tá talvez te influenciando e a Ana falou sobre influência, né? Que nós muitas vezes somos influenciados, mas nós também podemos influenciar, né? E aí você percebe que essa pessoa não está fazendo bem pra você, pra sua vida de cristão. E aí quando nós crescemos, quando nós atingimos uma maturidade, que é um passo a passo, nós entendemos, Ana, infelizmente eu vou ter que abandonar essa amizade. Isso dói. Não é fácil abandonar uma amizade.
aquele amigo do peito, aquela pessoa que você gosta tanto, mas aquela pessoa que muitas vezes está te afastando de Deus. É porque a maturidade muitas vezes é saber abraçar o sofrimento, né? É escolher o caminho mais difícil. Isso é maturidade. Porque quando a gente é criança e quando a gente não tem tanta maturidade, é sempre mais fácil, né? Ou os nossos pais fazem pra gente, ou as coisas são mais light, né? E quando a vida adulta, ela não é assim. A vida adulta, ela é dura. E tem situações que a gente precisa, que é ruim, que é chato, que a gente não gosta de fazer, que né? E é normal. Tava lembrando só de uma situação que no carro nós estávamos vindo e nós estávamos conversando sobre isso, né? A irmã Ana vai chegar em casa, tem a mãe dela lá, vai fazer janta pra China. Tá pronta? Já tá pronta a janta. A minha também. Beijo, mãe. Também. Tá pronta a janta. Eu e a Natália não temos a nossa mãe e nosso pai lá pra fazer a nossa janta. Vão ter que chegar em casa e ou dorme de barriga vazia ou faz alguma coisa, come entendeu? Pão, dormido. Então tem algumas... Olha, crescer é difícil. É difícil crescer, dói muitas vezes. E tem uma passagem aqui em Hebreus que ele vai falar justamente sobre isso, sobre como ele queria falar para os hebreus sobre eles crescerem, né? E ele fala, vocês poderiam estar ensinando outras pessoas, mas eu tô aqui falando de novo, ensinando de novo, e não que com certeza é necessário, como o irmão Matheus falou já, sobre a gente repetir fundamentos, né, reexplicar os fundamentos, mas é sobre a gente ouvir de novo e não sobre a gente aprender de novo. E ele fala, vocês poderiam estar ensinando, ajudando outros, nós como jovens, ajudando outros jovens, a gente crescendo, evoluindo, mas não, a gente tá lá... Na mesma coisa. De novo, tem que abandonar amizades, que, sabe, sempre sobre isso, coisas que já deveriam ser normais. É óbvio que uma amizade que me afasta de Deus, eu não vou amar mais amizade do que eu amo a Deus. Coisas que me afastam, eu vou deixar. Isso deveria ser natural já, mas a gente sempre tem que bater na mesma tecla, porque a gente... É muito difícil amadurecer. É dolorido a gente abrir mão. É dolorido esse processo, é dolorido. E é muito mais fácil a gente continuar nessa inércia, sabe? Zona de conforto. Exatamente, do que... Não, eu tenho que amadurecer. E quando a gente tem essa mentalidade, a gente consegue ajudar outros jovens também a sair dessa zona de conforto. Imagina tu, Ana, tu chegando e falando pra uma jovenzinha... Uma jovem ali, amiga tua, de igreja e tudo mais, de culto, vai no culto contigo, você chegando nela e falando, e ela falar pra ti, olha, eu tenho dificuldade com tal amizade, e tu ter essa experiência, olha, eu também tinha a mesma coisa, mas eu amadureci, eu cresci e larguei essa amizade, eu tenho algo pra te dizer, tem como, Jesus vai te dar graça, você contando que você amadureceu nessa parte, é isso que Jesus quer pra nós, é isso que Jesus quer pra ti, de você crescer, e agora com a tua experiência, você jovem, é que os mestres ficaram impressionados, Vitória. Eles não ficaram impressionados com Jesus porque ele era um super homem, uma super criança, não. Eles ficaram impressionados que Jesus, comparado com as outras crianças, ele já era maduro para a idade dele. Ele era uma criança de 12 anos, mas que já estava madura para a idade dela. Ela já estava pronta para ir para o próximo passo, para os 13, para os 14, para os 15. Jesus ia amadurecendo a cada ano. E é isso que impressionou eles. E é isso que impressiona muitas vezes as pessoas que olham para você, jovem e adolescente, que é cristão, que segue a palavra de Deus, o exemplo dos seus pais. As pessoas olham, nossa, não acontece isso contigo, Ana. Todo mundo lá fazendo tudo errado e a Ana lá. Só ela não faz. E aí eles chegam pra ti e falam, teu pai te obriga, Ana? E tu, não, eu tenho uma convicção comigo. Mas como? Tu tem 12 anos de idade, Ana. Como é que tu tem essa convicção? Eu tenho. Eu amadureci. E aí é que tá a diferença. Você pode ser a diferença, um adolescente diferente, maduro, sendo parâmetro para os outros adolescentes. Se eles vão olhar pra ti, olha lá a Vitória, pra idade que ela tem, ela já é desenvolvida. Ela cresceu, ela amadureceu. Nós vamos poder nos espelhar nela. Amém? Então, nós temos que crescer, gente. Eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer em muitos aspectos. Mas isso é um processo. Nós não podemos parar no tempo. Não podemos parar. E aí você vê jovens, Ana, de 25 anos de idade, com atitudes de adolescente. Por quê? Porque não amadureceu. Jovens de 25 anos de idade que tem que explicar para eles sobre namoro. Uma coisa que é falado para os adolescentes. Por que disso? Porque escolheu ficar no mesmo lugar, Vitória. Escolheu a inércia. Não escolheu amadurecer.
Não escolheu amadurecer. Escolheu ficar ali. E aí relacionamento também fala sobre namoro, nós falamos sobre isso. E aí teria uma live só sobre namoro. Mas também você tem que amadurecer nisso. Tem que amadurecer nisso. Às vezes perguntar por que no colégio aconteceu isso comigo. Talvez aconteceu isso com vocês, eu não sei. Mas tal menino quer ficar contigo, não sei o que. Você fala, não. Mas por que não? Porque pra mim não é o momento, não é a hora de namorar. Eu tô focado nos meus estudos, eu tô focado em Deus. E amadureceu. Ele se apavora com isso, mas como assim? Até porque maturidade não é simplesmente avançar, é também saber a hora de não avançar. De não avançar, exatamente. Ou seja, a maturidade é saber até o teu limite, né? Então, nós como adolescentes, a gente não pode querer viver coisas que são para adultos, para pessoas mais maduras, e também a gente não pode querer viver coisas que são de criança. A gente tem que saber o nosso limite. Então, se você não está na idade ainda de viver algo que é para uma pessoa bem mais madura, não viva. Não porque viva. tem até um estudo que fala sobre, principalmente, como a gente está falando sobre o namoro, né? Que namoros que começam na adolescência, eu acho que 90% deles não vingam. E o adolescente fala que não é o amor da minha vida, a gente vai... Né? É a pessoa da minha vida. A gente vai viver velhinho. Vamos morrer junto. Exatamente. Só que os números mostram que isso não é verdade. Ou seja, a gente não pode querer viver o que é coisa de criança, mas também a gente não pode ver o que é uma coisa para uma pessoa bem mais madura, né? Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, muitas coisas. Aleluia, para os jovens que querem casar aí, preparem-se, entendam que agora não fique de namorinho, misericórdia, cresça, não fique de namorinho aí com as guriazinhas, com os gurizinhos, cresça, amadureça, tome o exemplo de Jesus. Até porque tem um tempo pra tudo, Tem o tempo né? certo, tem o tempo A gente certo. tá agora no tempo de amadurecer nosso relacionamento com Cristo. Não de... Exatamente, até porque se a gente for para um relacionamento entre marido e mulher agora e o nosso relacionamento com Cristo não estiver fundamentado... Vai dar errado. Vai dar errado, tanto em questão de que são duas pessoas imaturas espiritualmente e também em questão de o teu relacionamento com o teu maior amor não vai ser substituído por uma outra coisa. Vitória, já falamos demais, nós temos que ir pro fim da nossa live, aleluia, nós tinha mais um ponto para falar, que é crescendo perante Deus, e isso vocês sabem bem, estudando a Bíblia, orando, jejuando, se aproximando de Deus. Jesus também crescia no conhecimento, na graça de Deus. Então, adolescente, esse é o nosso conselho para você, cresça, dia após dia, cresça nos seus estudos, no seu relacionamento com seus pais, cresça na graça de Deus, na graça perante os homens, que Jesus vai te abençoar. Tome o exemplo de Cristo. Você pode ser um adolescente referência, um adolescente, um jovem referência para os outros, que os outros vão até olhar e se surpreender contigo, mas você vai estar debaixo da graça de Deus crescendo. E aí fica o nosso tema aqui, para que Paulo disse, olha, deixa as coisas de criança para lá e vamos avançar, vamos crescer na graça de Deus, no conhecimento de Deus, na nossa vida pessoal, vamos crescer. Adolescente, você está na fase de crescimento, pais, ajudem os seus filhos, ajudem os jovens, os adolescentes, que todos nós vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos. Quer falar alguma coisa a mais? Glória a Deus, foi muito bom estar aqui com vocês. Irmã Ana, Deus abençoe você também. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Nós chegamos ao fim da live. E muito obrigado. Deus abençoe vocês, a sua família, seus adolescentes, os seus pais. Que Deus seja com vocês e dê o crescimento para as suas vidas. Deus abençoe.